Olá, começando mais um Sindicast e hoje, né, fazendo aquela apresentação no sentido horário, eu estou aqui do lado da nossa diretora do Sindicato dos Médicos, a doutora Kátia Campos. Ela é diretora, ela é médica de família, né, doutora? Trabalha na saúde básica. E também a doutora Tatiana Farrá, né? Isso. Tá certo. E é médica também, com especialidade em saúde de família e comunidade. Exato. É um nome bem grande, né? É um nome grande. Nome bem grande. E antes da gente começar a partir para as perguntas e do debate, a gente geralmente faz um anúncio que no dia 21 de maio a gente fez a feijoada dos médicos em Rio Branco. Foi a terceira feijoada que está se tornando algo bonito, né? E no interior o pessoal pede também. Vai ter feijoada, a senhora está convidada. Doutora Kátia também, eu tenho certeza que vai. Vai ser no dia 5 de agosto, no sábado. E 5 de agosto, né, é aberta aos médicos. Faz parte do calendário anual, justamente para a gente comemorar, porque dia 3 de agosto é aniversário do sindicato. Né? E aí a gente está fazendo uma série de eventos, entre eles as feijoadas. Vamos ter o baile esse ano. Uma coisa muito boa, né? Eu lembro da senhora sempre nos bailes. Sim, eu adoro o baile. Né? Ele sempre estava reclamando com a Kátia. Kátia, vamos fazer o baile. Nossa, essa pandemia atrasou todo mundo. E a gente vai ter um segundo campeonato de beach tênis. Além do futebol que tem toda quarta-feira. E todos esses eventos a gente não conseguiria realizar se não tivesse patrocínio. Com certeza. Né? E aí a gente tem o laboratório Carlos Chagas, o Grupo Star, da Star Motos, Hemocardio, Cicobi, o Uniacre e a Unimed. Eles sempre ajudam a gente, né, para fazer um evento bonito. São parceiros, né? São parceiros. Então, foi pedido do nosso administrativo para lembrar, que se eu não lembrasse, ia acontecer que eu ia levar um puxão de orelha. E aí a gente começa, né, agora, literalmente, nosso tema de hoje, Sim. que é a questão da saúde básica, né? A gente tá vindo de uma luta, Sim. né? A doutora Kátia, antes da gente iniciar, estava falando, inclusive, dos benefícios, né, que a gente teve, os médicos teve com relação aos debates, às negociações, a greve, justamente para valorizar. O médico recebia em torno de R$ 1.800, salário base, né? E aí ele partiu para um aumento, quanto mesmo, doutora? 500%? 500%. Imagina, 500%, ou seja, é uma valorização da categoria, né? E aí, doutora, eu queria saber da senhora, vou começar pela doutora Kátia, que aí a gente chega até a senhora, doutora. A saúde básica hoje, ela hoje está sendo valorizada com essa mudança, com essa luta? Eu acho que o concurso da prefeitura agora mostrou, né? Abriu-se várias vagas para médicos clínicos geral, então teve uma demanda. Que é bem um processo seletivo, né? É um processo seletivo, vai abrir simplificado, como não abriu ainda o efetivo, abriu um simplificado pela necessidade, porque o ano passado o município perdeu muitos médicos do programa Mais Médico, então ficou muitas unidades descobertas, né? Ainda estamos com algumas unidades cobertas. E aí, nesse concurso, a gente viu a demanda, né, a procura desses médicos, né, porque abriu-se para vagas de clínico geral, 40 vagas, Sim. não foi, Tati? E aí a gente lutou pela abertura de médicos de família, porque de início não tinha aberto. Verdade. E aí foi um questionamento que eu vim, né, você sabe disso, Freud, ao Guilherme, para a gente conversar com a secretária Sheila, sensibilizar ela da importância desse profissional. Uma vez que toda a greve que a gente fez em 2021 e que resultou nesse programa, nessa valorização da carreira do médico municipal, veio realmente da valorização da importância do médico especialista da atenção básica, né? E nós nunca fomos valorizados.
né? Vamos dizer isso aqui bem Sim. de verdade, por governos anteriores. A gente tinha muita dificuldade de sentar, de discutir, de avançar nesse sentido. Então, ficava aquele salário com aquele salário base em 1.800, 2.200, né, dependendo da letra de médico ali que era concursado, com os penduricados ali da estratégia de saúde da família, né, de gratificação e tudo, e aí é um salário em torno de R$6.000 para trabalhar 40 horas. Então era muito difícil. Lembrando que poderia perder os penduricalhos, né? Poderia perder na aposentadoria. Na aposentadoria, algum benefício que Não resultasse teria, em afastamento, exatamente. porque o médico também adoece, Sim. recebe pacientes e acaba se contaminando, inclusive, né? Principalmente nesse período de pandemia, né? Algum afastamento, né? Então, tudo isso foi realmente colocado diante de uma mesa de negociação com a Secretaria Municipal. Eu acho que a gente teve um ganho muito grande com a entrada da secretária Sheila. Eu acho que uma pessoa técnica e ela teve muita sensibilidade à nossa causa. Então, assim, eu já agradeci a ela, assim, de púlpito aqui, né? Quando a gente teve esse ganho, eu acho que ela é uma pessoa que somou muito nesse processo e soma até hoje, porque ela é muito parceira, né? Nossa, sim. E assim, e vejo a valorização realmente. Então, há um pedido nosso, abriu-se vagas para médicos de família, 10 vagas, e nossos residentes puderam fazer. Nós formamos médicos especialistas em Rio Branco, nós temos a residência médica no Acre, pela Coreme, né? Então, nós temos a residência médica que iniciou... Quantos formados por ano, a senhora lembra? A senhora falou, Na verdade, né? são 20 vagas. Professora, a né? gente é preceptora, e a Tatiana já foi supervisora do programa por 2 anos. Preceptora, para quem não sabe, porque às vezes as pessoas assistem e não são médicos. Isso. E eu sei que enfermeiro sabe, mas verdade. tem as pessoas que não sabem, o preceptor é o professor que está ali. Do médico Do médico formado já. Porque a gente acompanha os alunos das universidades, também somos professoras da Universidade Federal e da Uninorte, mas a gente também forma residente, que é o médico que está se especializando. Então, nós temos 20 vagas para medicina da família, que é o médico especialista da atenção primária. Abre todo ano essas 20 vagas? Todo ano, porém não preenchemos. Por quê? Porque nunca tivemos valorização de salário, de fixação desse profissional, né, Tati? Porque o profissional não se sentia atraído com Valorizado, o valor valorizado. Às vezes a gente fala, o paciente não quer saber quem está atendendo, Sim, se é médico sim. de família, se é clínico, se é pediatra, ele quer ser atendido, né? Quer saber em resolver a dor dele, que é aquela febre, aquela coisa mais imediata. Ele acha que dipirona resolve ou um outro remédio, mas não sabe que tem que investigar às vezes, Isso. né? Tem. Inclusive, eu queria perguntar para vocês, começando pela senhora, doutora, para a senhora, né? A senhora pode explicar para quem está assistindo a gente essa importância da especialidade de médico de família e comunidade, né? Com relação com relação à saúde básica, né? Sim, o médico de família e comunidade, ele vai atender desde o seu recém-nascido até seu vozinho de 100 anos que está lá na sua residência. Vai saber o que na sua casa, o que você está precisando, o que atrapalha dentro da sua residência, o que está atrapalhando para você. Atrapalha para uma boa saúde. Uma boa saúde. Como ela pode melhorar. Como ela pode melhorar, o que eu posso indicar para que melhore no dia a dia dele, né? Então, a consulta, então, ela vai além de uma... Ela é também uma atividade educativa. É uma atividade educativa, faz visita domiciliar também, né? O médico de família, ele vai na comunidade, faz sua visita domiciliar. Então, aquela família que ele cuida, ele conhece todos os participantes daquela família. Ele trabalha ali com a família inteira. O médico de família e comunidade é uma especialidade recente? A senhora fala de baixa procura por questão de valorização, mas é uma atividade que acaba sendo mais... Teoricamente ela é recente, porque ela vem do ano 2000, né? Sim. Quando se instalou-se essa estratégia de saúde da família no Brasil, né? E ela era uma residência de medicina geral e comunitária, e depois de alguns anos mudou para medicina da família e comunidade. Mudou-se, né? Porque se entendeu que é um médico, como a Tati falou, que ganhou ele... status de especialização científica. E é um profissional que ele cuida de ciclos de vida.
que a Tati falou. Então, aquele médico que ele tem a habilidade de acompanhar desde um recém-nascido, eu posso até dizer, desde uma gestante, de uma gravidez. Então, ele está ali desde a gestante ao recém-nascido, acompanha toda a puericultura dessa criança nos primeiros anos de vida, a fase pré-escolar, escolar, aí vai para a adolescência e chega ali nos ciclos também da saúde do adulto, até a gente chegar no idoso. E a gente também atende particularidade, né? Nós temos estratégias a atendimento de saúde do idoso, a saúde da mulher, saúde do homem. Projetos né? Que são projetos, estratégias de saúde pública para a gente alcançar determinados ciclos de vida. A questão de qualidade de vida. De qualidade de vida. Então, tem a saúde do trabalhador. Sim. Então, a gente engloba muitas ações de prevenção de promoção à saúde. Então, é uma residência onde o profissional, ele cuida de uma área abrangente dele. Então, aquele médico de família do Mocinha Magalhães, ele vai cuidar de toda aquela comunidade do Mocinha. Então, ele tem a obrigação de conhecer todos os seus pacientes, e aí saber quem são os pacientes menores de 1 ano, os idosos, acamados, as gestantes, né? As crianças, o grupo do hiperdia, que significa os hipertensos e diabéticos. Então, faz acompanhamento das doenças crônicas degenerativas. Então, é um profissional habilitado em cuidar da saúde pública. Então, assim, para você ter ideia, Freud, tem capitais no Brasil que só trabalha na saúde pública municipal o médico de família. Eles não aceitam médico generalista, que é o formando de 6 anos. Eles querem já um médico especialista da atenção primária. Que aí ele faz... a pessoa termina a graduação, que são 6 anos, mais 2 anos de especialização. Que para chegar lá tem que fazer uma prova, ou seja, é uma avaliação da avaliação, né? Sim. E que no final também tem outra prova. Então, na verdade, ele passa por um processo seletivo, né, como tem todo ano, né, em janeiro, no nosso país, né, em todos os estados, e ele adentra dia 1º de março. Todos os programas começam dia 1º de março do corrente ano, e eles passam a ter programas são 2 anos, tem programas são 3 anos. Né, o nosso são 2 anos, e aí o nosso residente, ele passa em várias especialidades. Por exemplo, eu hoje trabalho só com a geriatria, a saúde do idoso. Tá? Então, assim, o meu ambulatório é no Barral, pacientes principalmente acima dos 80 anos. Então, eu e a doutora Milagres, nós somos a referência no município desse ambulatório, um ambulatório extremamente acadêmico, onde depois eu venho aqui falar de ti, que a gente vai ganhar uma sede nova, toda uma equipe da minha secretária. Isso é positivo, né? Isso é positivo. Porque nós vamos ter um centro de saúde do idoso. Né? Então, a secretária, ela trouxe pra gente toda uma equipe multidisciplinar. Hoje eu fiquei tão feliz que recebi hoje minha enfermeira de 40 horas, tá? Pra trabalhar só com os idosos acima de 80 anos. Esse é um outro item, né? A gente falou de puericultura nada mais... do que o atendimento das crianças, né? Nessa para as pessoas entenderem que puericultura vai além de apenas auscultar ou ouvir o coração, a respiração. Saúde, alimentação, orientação de como banho, a água que, né? A Tati pode falar bem melhor, porque ela acompanha os alunos residentes, né? Sobre esses ciclos de vida, porque hoje os residentes passam comigo na saúde do idoso, da medicina de família. E aí, falando nisso, geriatria é a questão da saúde do idoso. Do idoso. Né? Que eu estou falando, né, de forma pontual, estou repetindo algumas coisas, porque para as pessoas fazer para a gente fazer uma tradução para as pessoas. E, doutora, com base nisso, que eu estou entendendo que a doutora falou, por exemplo, do pessoal do Mocinha Magalhães, que acaba conhecendo os seus pacientes. É muito importante, por exemplo, o médico dessa área ser um concursado efetivo? Sim, é importantíssimo você criar vínculo com o médico, né? O médico faz questão de ficar no seu município, sendo bem remunerado, né? Ele trabalha mais afinco, né? Não precisa ter vários vínculos para poder você trabalhar, consegue trabalhar num vínculo só, né? E atender sua comunidade. É importantíssimo. Quem não é bem remunerado não fica aqui. Não fica. E por que eu fiz a pergunta, né? Porque a gente tem esse concurso, né? Esse processo seletivo, que é temporário. Aí a gente também tem, às vezes, não é uma crítica aos mais médicos, mas a questão da importância da continuidade
do histórico do paciente, Sim, né? sim. Porque a gente, tudo bem, hoje o sistema municipal tem o prontuário eletrônico, né? Sim. Lá Graças dentro, a Deus. lá dentro Uma tem a saúde, a vida da saúde, da a saúde, Do né? paciente. Do paciente, a vida da saúde não, a vida da pessoa, a saúde da pessoa, Sim. né? Registrada. Verdade. Na questão da saúde. E aí é importante que a pessoa já, inclusive a senhora já tendo esse conhecimento do paciente pela vida dele, podendo ser desde a época dos primeiros momentos Sim. de vida, a vacinação e tudo. E pelo menos importante. a gente chega na questão crônica, né? Sim, Você sim. identifica uma situação nova ali naquele momento mais pontual, né? Que a senhora já conhece o É paciente. verdade. Isso é tão bom, assim, porque o nosso ambulatório, eu vou puxar a sardinha para o que eu trabalho, né, diariamente. Nosso ambulatório, eu recebo vários pacientes encaminhados da rede municipal. Então, assim, eu tenho bastante pacientes da parte. Mando Que bastante. caminha corretamente, acima de 80, com síndrome geriátrica, suspeita de quadros de demência de Alzheimer, de Parkinson, né? Ou de uma fragilidade que precisa fazer um acompanhamento conosco. Então, eu consigo visualizar dentro do Gêmeos todo o atendimento da Tatiane e da equipe dela. Gêmeos é o prontuário eletrônico. Então, eu Que é o consigo sistema ver que você tem toda a informação, toda a informação da vida consulta, médica, exames, quantas vezes ele buscou atendimento na unidade da Tati, O o motivo, medicamentos. E lá também está registrado no prontuário os exames laboratoriais desse paciente. Então é muito bom, a gente consegue ter acesso, né? A gente consegue de fato acessar, e às vezes o paciente chega, doutora, eu não trouxe o exame, eu consigo ir lá na aba de exames laboratoriais, E eu consigo ver. lá. Tem tudo lá registrado. Então, assim, é muito rico, né? Então, eu tenho uma certa dificuldade quando eu recebo um paciente que vem de município, que não é a regulação correta, porque eu tinha que só receber município de Rio Branco. Inclusive aumenta o tempo de consulta, né? Você E tem aí, que ouvir a história dele todinha. Exatamente. Aí eu tenho pacientes que vêm de município porque o filho mora em Rio Branco, então pega o endereço da mãe. Mas quando você vai perguntar qual a unidade que ele foi encaminhado, não, doutora, eu trouxe, que a mamãe já tem mais de 80, já pode marcar consulta diretamente, que já é um direito, mas a mamãe é de Senador Guiomar. Ou a mamãe vai fazer acompanhamento no Hospital do Idoso. E lá no Hospital do Idoso, infelizmente, não temos prontuário eletrônico. Então, a gente não linka as informações Estado e município. E isso é uma perda. Porque a gente fica sem informação do que foi conduzido lá dentro do Hospital do Idoso pelos meninos que trabalham lá. Então, acaba que perde, né? E aí, se ele passou por uma consulta com cardio, com reumatologista, com neuro, a gente não tem esse acesso de informações. Então, assim, eu acho que o Estado ele tem que avançar nesse prontuário eletrônico, nessa instalação aí nas unidades, para que faça um link realmente com o município, para que a gente possa fazer um atendimento melhor, mais continuado, de uma forma longitudinal, né? Tá, tipo, nossos pacientes. Eu acho que quem ganharia muito era o paciente, né? O paciente ia ganhar muito com isso. Porque você ia saber o que o cardiologista que atendeu ele lá, por conta de uma indicação, de um encaminhamento do colega, receitou, às vezes porque que ele pediu um cateterismo para aquele paciente, entendeu? Então, seria muito interessante se a gente tivesse dados do Estado e do municípios que fossem compartilhados, né? E assim, isso aí é o futuro, tá? A senhora não é a única que fala isso, todo mundo já fala, mas dá a impressão de que o município está bem mais avançado, né, do que no Estado. Deve ser porque também tem muitas unidades no Estado, né? O município já tem uma quantidade menor. E é capital também, né? E ele cuida exatamente de uma área que é saúde básica, né? Isso. Isso facilita, essa questão da estrutura facilita? A estrutura que a gente trabalha, sim, facilita. Facilita, o que eu digo assim, dá ânimo ao médico. Ânimo, você tem o médico também, com essa melhoria no salário, que foi graças à luta que o sindicato fez, né? Sim. Ajuda muito, incentiva que ele fixe. Que ele se fixe aqui. Nós podemos tirar como exemplo os outros concursos que o município fez anteriormente, né? Não preenchia a vaga. O concurso não chegava a preencher porque ninguém queria com o salário irrisório que era. Agora não. Teve lista de espera. Agora com o salário ultrapassou as 40 vagas. Ultrapassou as 40 vagas. Então isso mostra que o médico ele só precisa ser valorizado, bem remunerado, para que ele se atraia a trabalhar no município. Verdade. E, doutora, a questão da luta pelo concurso.
que é uma outra bandeira também que alimenta essa ânsia, né? Que é o concurso efetivo. E a gente tem que lutar mesmo, porque a gente sabe... Eu sou supervisora do programa Mais Médico, né? Já tem uns anos aí. Então, eu supervisiono médicos de Chapuri e de Acrelândia, né? Supervisão já tem uns 7 anos. E abriu-se vagas do programa Mais Médico para a capital Rio Branco. Então, a gente se preocupa. Nossa, vai ter 30 vagas para cada programa. Quantas vagas se abrirá de concurso efetivo, né? Se a gente pensar assim. Então, é uma coisa que eu me dá. Né? Porque a gente tem uma vaga de programa que fica aí em torno de 4 anos até 8 anos agora, né? Nesse atual governo. Então, fez toda uma reformulação do programa Mais Médico agora, onde se fica 4 anos com uma extensão até 8 anos. Então, a gente Lembrando fica... que esse período não é um contrato de trabalho, é uma bolsa. É uma bolsa. Uma bolsa. A pessoa não recebe por contrato de trabalho. Não recebe por contrato de trabalho. É uma situação que, inclusive, precária e que prejudica essa questão do acompanhamento a longo prazo, que a senhora falou longitudinal, mas é isso que a senhora falou, é um acompanhamento a longo prazo do paciente. Essa nova versão do programa, eles têm um incentivo em um médico fixar pelo menos 4 anos. Né? Antes era a cada 2 anos e tudo, aí chegou até a cada ano, né? Depois, né, que o presidente Bolsonaro entrou, teve uma reformulação com a saída dos médicos cubanos, entrada de médicos brasileiros, e agora se houve uma nova reformulação do programa. Então, assim, eles querem fixar pelo menos 4 anos o profissional numa unidade de saúde, né? Porque quem ganha é o paciente em um acompanhamento mais longitudinal daquela família, daquela região lá, né? Só que isso a gente também pensa, assim, quantas vagas vão vir de concurso efetivo? Se você destina aí 25, 30 vagas para Rio Branco, né? E aí isso aí é algo que a gente tem que sentar e buscar com a Secretaria Municipal. Em que trâmites estão isso? Em que sentido? Porque eu penso assim, se eu tenho esses médicos, são generalistas, os que entram no programa médico, né, Tata? São generalistas. São generalistas. Atrai o médico de família? Atrai também o médico especialista, vamos assim dizer, né? Mas ele se abre principalmente para os nossos alunos que são recém-formados, que não tem uma residência, ou talvez não seja concursado ainda. E aí a gente fica pensando o seguinte... se vai se abrir concurso efetivo no município, vai ter que ser para o médico especialista. Sim. Vai ter que ser para o médico de família. Porque o diferencial do município de Rio Branco vai ser ter esse médico, que é diferente muitas vezes de um recém-formado do Mais Médico. Entendeu? Que é um médico que tem toda uma formação já científica, acadêmica, que passou por 2 anos e acho que é uma verdade a gente falar aqui, a Tati tem residentes, fixo com ela diariamente. Eu tenho um residente que passa comigo terça tarde, quarta tarde, eles têm os horários de estágio, a Tati tem fixa. A Tati fica 2 anos com o residente. Com o mesmo residente. O residente passa 2 anos na unidade com ela. Então, você não joga o residente sozinho numa unidade. Ele tem um preceptor, que é o responsável, um professor por 2 anos. Então, é todo um acompanhamento com aquele profissional. A gente não está fazendo uma crítica ao Mais Médico. A gente está só afirmando que a saúde básica precisa de médico. A gente está aí vendo denúncias, né? Sim. Várias denúncias. São reclamações, não é denúncia, é uma queixa de algo que em algumas unidades, por exemplo, não tem profissionais. Sim. E se vier a abertura do concurso pela quantidade de vagas, tá ótimo. Se vier os Mais Médicos, também, porque ajuda a complementar, né? Sim. E a questão maior é justamente a necessidade de garantir que aquelas vagas sejam supridas para que o médico de família e comunidade possa atuar na área final dele. Sim. Porque, se eu não me engano, né, doutora, a saúde básica é a que mais garante a questão da qualidade de vida para o paciente, né? Evita que ele evolua, vá para uma internação, questão de pressão alta, a senhora vai lá cuidar dos medicamentos. Isso, ela fez um excelente vídeo falando disso, né? Evita a cronicidade do paciente, Exatamente. né? A gente evita que o paciente chegue à UPA ou ao pronto-socorro e a gente encharque essas unidades, né? Nós podemos fazer a prevenção na unidade básica de saúde, para que o paciente não adoeça, né?
A gente trabalha muito preventivamente, né? Que não estamos acostumados a trabalhar assim, né? Então, assim, a gente tenta melhorar a qualidade de vida do nosso paciente para que ele não venha a adoecer, né? Porque as pessoas não sabem, mas quando você está só com uma gripe, mas você chega na UPA, por exemplo, lá tem um coquetel de vírus, bactérias. Sim, verdade. Você chega com uma gripe e sai com outras coisas, uma pneumonia. Né? E isso aí é mais preocupante, por isso que a saúde básica busca, né, orientar. Sim. Agora sim, a gente precisa ampliar muito hoje a quantidade de vagas, doutora, porque eu vejo queixas quando a gente assiste a TV, o canal aberto, eu vejo queixas. A unidade mista não tem médico essa semana, né? A gente está com um certo problema realmente de médicos no município, já tem quase um ano, né, Tati? Sim. Então está sobrecarregado algumas unidades e tudo. Saísse muito profissionais do programa do Mais Médico ano passado, né? Tem muito Acho que foi até o ano retrasado, foi também, 2021, né? 21 e 22 teve muita saída. Evasão, né? Evasão. Sim. Mas porque se findou realmente O contrato e não se teve renovação. De alguns tiveram, de outros não tiveram, né? E aí isso realmente ocasionou um caos na saúde pública municipal. A gente sabe disso. E assim, a necessidade do concurso agora, diante de uma emergência, né, que houve depois dessa alagação que a gente viveu, né, e tudo, agora no mês de março, teve a necessidade porque congestionou as unidades de saúde, que já estavam poucas, atendendo assim, com uma demanda 100%, tiveram que fazer atendimento 200%, vamos dizer assim, né? E sobrecarrega todo mundo também, né? Então, assim, foi necessário realmente o concurso. Agora, o que a gente tem que pensar é o efetivo, ele é uma promessa, né? Ele é uma promessa aí do nosso prefeito. Tá? Eu falo que eu já ouvi da boca do prefeito. É uma promessa dele, né? Realmente realizar esse concurso. É um anseio dele, né, também. E é um concurso grande, não é só para médico, enfermeiros, é um concurso que abrange muitas outras categorias da saúde, que eu acho que é válido, acho importante. A gente percebe isso já no concurso provisório. Né? O aumento da demanda de profissionais de fisioterapia, psicólogo, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, pediatras, médicos de ultrassom, ginecologistas. Então, eles tentaram ali, psiquiatras, então eles tentaram realmente abranger várias outras áreas, porque se a gente pensar o médico de família, eu sempre falei, eu digo, gente, a solução da saúde básica é a saúde da família. Mas você tem que ter 5 grandes áreas dando suporte, que é o psiquiatra, tem que ter, que a gente tem ali o CAPS, né, que é aquela porta, né, aquele centro psico, né, de apoio psicossocial, que é importante. A gente tem que ter a pediatria, né, é importante. Logicamente que a gente cuida de ciclos de vida, mas muitas vezes você pega uma criança que tem uma fibrose cística, ele precisa de um pediatra para ser acompanhado, então você vai encaminhar para o pediatra da atenção primária para fazer a continuidade. Tem necessidade de um pneumopediatra, aí vai para a fundação hospitalar. Isso. É um fluxo. Tá? A mesma coisa um ginecologista na rede, porque nós temos pacientes que necessitam, né, Tati, de um acompanhamento com o especialista. Ela tem uma alteração no exame do PCCU dela. Ela tem que se passar com uma consulta com o ginecologista. Então, a rede municipal tem que ter esse profissional também. Outro profissional, pequenas cirurgias. A gente tem que ter as pequenas cirurgias atuantes. Hoje só faz no Barral? É um dos locais. Lá, né, no Vila Ivonete eu também faço tem, né? algumas. A gente tem habilidade para fazer. A gente tem habilidade para fazer. Pequenas, tanto é que nossos residentes passam. Isso. Né? Só na que pequenas cirurgias. No né, Barral, eles fizeram uma estrutura boa para fazer a pequena cirurgia. Então, tá. Que é no último andar. Isso, eles conseguem fazer algumas pequenas cirurgias maiores, vamos dizer assim. Lá no Vila Ivonete a gente não tem sala, então a gente faz retirada de pequenos sinais, coisas mínimas, lavagem, mas a gente de ouvido, né? Às vezes uma cantoplastia, retirar ali uma unhazinha cravada, isso, né? Um procedimento, uma sutura. O nome é cantoplastia? Cantoplastia, é um nome Olha, bonito, eu nunca fiz, então... É uma cantoplastia. Mais uma aqui para cantoplastia. Mas um procedimento... Uma encravada. Uma unha encravada, é uma cantoplastia. Tá na carne, o bicho tá na carne, tem que arrancar.
Cola junto, Freud, que vai conhecer um monte de termos técnicos. Pois é, aí fora o profissional que faz a pequena cirurgia, tem o saúde idoso, né? O geriatra, porque acompanha justamente as patologias prevalentes no processo de envelhecimento. E nós sabemos que a população do mundo está envelhecendo. A nossa aqui, como é que tá? Tem uma quantidade grande? Nós temos uma quantidade, e a gente foi descobrir isso com o Covid, quando fomos vacinar os pacientes em casa. Porque quando você vacina em casa, você não pega só os pacientes que estão dentro dos serviços de saúde pública. Você também pega os idosos que estão lá dentro do plano da Unimed, do plano da GEAP. Então, a gente fez um levantamento exorbitante de pacientes que a gente teve que ir, os meninos do município, fazer as vacinas em casa, de pacientes acima de 80 anos, né, que foi aquele primeiro ciclo de vacina conosco da saúde, né, os idosos, muito idoso. E aí, você não vacina só quem vai para a SUS, você vacina quem vai para a Unimed, quem acessa Prontoclin, tem GEAP, tem Bradesco, tem vários planos. E aí você percebe o boom de idoso, muito idoso no Acre. Tem bastante. Só lembrando, fazendo parênteses, né? Porque nesse período da pandemia houve uma classificação em que havia a questão da idade. E da necessidade de levar a vacina a esses idosos que estavam em casa. As pessoas crônicas, né? Com algum tipo de patologia. Doença crônica, e aí houve a necessidade de atingi-los. Todos, por questão legal, e que estava lá, e a necessidade de que... E que aí você vai, nossa... possam sobreviver àquela situação da doença, né? Fulano nunca foi num serviço nosso. Não, porque papai é da Unimed. Olha... Aí você vai começar a levantar. Nossa, olha o tanto de idoso que nós temos e não sabíamos. Mas que em qualquer momento ele pode adentrar um serviço público. Sim, claro. Ele pode adentrar um serviço público. Mas porque a pessoa está na emergência, não é primário. Está numa situação de emergência, vai para o primeiro local? Sim, pronto, exatamente. Então acaba que a gente tem um contingente bem alto. Então, a gente teve uma sensibilidade da secretária agora, né? A gente sentou com ela para a gente tentar definir uma melhora. Mas isso é um papo para outra coisa, tá bom? Né? A gente vai porque hoje eu já consegui a primeira pessoa da minha equipe. Maravilha. Mas a gente tem uma área técnica muito atuante, tá? Não, agradeço a secretária, ela me vê, doutora, eu estou lhe dando sua equipe completa. Ela me falou, completa, faça. Vai ter dá equipe. Até o espaço, vai ter equipe. Porque tu não faz saúde do idoso sem equipe. Como é que tu reabilita um paciente? Como é que tu pega um paciente que está perdendo peso, sem um nutricionista, um físio, um paciente que está com um engasgo, que precisa de um fono, entendeu? Um assistente social, tu sabe que a família, né, Tati? Cheio de conflito, né? Muito. O assistente social ajuda muito. Muito. Doutora, a gente está falando aqui muito da área de vocês, só que, e da necessidade de fixação. A gente tem um outro elemento que é muito importante, quando tem um profissional formado, concursado, sim, com efetivo, né? Acaba que ele também vira um professor, né? Sim. E isso significa que quanto abertura de vagas, significa que a gente vai formar novos médicos, e mesmo aqueles que vêm de fora, que acabam fazendo revalida, conseguem o CRM, vão precisar fazer residência. Ou vão precisar, não, vão ter interesse de se especializar. Aqueles que gostam da saúde da família, da área, vão acabar tendo que fazer uma especialização. Sim. Ou seja, não é porque a pessoa, porque é vaga demais, não, é porque tem a necessidade de ter professor na área, e só são aqueles que estão concursados, né, preceptor. Para você ser preceptor, né, de uma matéria, você tem que ser concursado, você tem que estar trabalhando concursado num campo de prática, né? Então, isso também, além de fixar o nosso profissional, um salário bom, ele fixa também você, com o intuito de ele também ser professor, né? Passar adiante o que ele aprendeu durante esses 2 anos. Então, é uma cascata, você vai tendo mais professores, mais profissionais concursados, mais profissionais especializados na unidade. Mais qualificados. Isso é muito bom.
E ampliando cada vez mais a questão ampliando cada vez mais prevenção. o campo, Sim, sim, exatamente. da prevenção. Agora eu vou para naquela cutucada mais, né? Para a senhora. Lembrando que a senhora falou muito bem a questão da valorização, porque foi uma boa valorização, né, do médico, que ele estava com 1.800, 2.200. Aí a senhora pode lembrar um pouco para o filiado que está assistindo a gente, como é que foi essa luta? Porque essa luta não é de hoje, mas a diretoria está sempre tentou. Né? E a senhora essa é uma pode falar conquista dessa diretoria, né? Acho que deixar isso bem fixo, mas eu acho que isso só deu certo porque os médicos do município se uniram com o sindicato. Porque, como o Guilherme fala, a gente não faz nada sozinho da diretoria. Se a gente não tiver o colega lá, realmente, né, Tati? Sim. Ali disposto, de fato, a paralisar. E foram, assim, meses, foram quase 90 dias de greve. E realmente isso impactou a rede, né? E aí você pode dizer assim, mas como foi? Foi 100% de adesão. Vou dizer por quê? Porque quase todo mundo do município tem vínculo, né, com o sindicato, e quem não tem, entrou também. Porque queria melhora. Abraçou a causa. Abraçou a causa, de porque fato. A necessidade era valorizar a profissão. Não é só uma situação que tinha que valorizar, sim, de fato. Porque assim, tornando mais atrativo, a gente consegue mais especialistas. Exatamente. E aí foi-se várias tentativas, várias negociações, vamos dizer assim, né? E eu acho que quando a secretária Sheila, ela entrou e ela percebeu a necessidade de sentar, de ouvir, de compreender, porque ela também teve algumas conversas com os colegas médicos de família, ela foi entender o que era essa especialidade. Que é a que completa mesmo os 40 horas. Exatamente, que é a que faz 40 horas, que é diferente do médico que está numa URAP, numa unidade, né, de referência de pronto atendimento. Pode chegar a 20 horas, né? É 20 horas lá. Porque a gente fala 20 horas, 40 horas, quem não sabe, é assim, na semana, né, ele divide lá os seus horários, e aí, total da semana, vão dar 40 horas. Pode ser 8 horas por dia, pode ser 6 horas por dia. Que é 30 horas. E pode 20 ser horas são as manhãs 4 horas tardes. por dia. Exatamente. E aí, às vezes, o paciente não sabe, mas ele vai para a unidade achando que tem um médico com 40 horas. Mas tem 20. Só tem 20. Por quê? Porque aquela especialidade é só 20 horas, só 20 não é horas, isso? Exatamente. Mas porque o médico não é culpa do médico. Culpa do a médico. gestão que deveria ter contratado uma quantidade maior de especialistas. Exatamente. Porque aí você cobre no período da manhã e outro no período da tarde. Não é isso? Exatamente. Mas, de qualquer forma, a senhora falando da valorização. Hoje, a senhora acha que é mais atrativo trabalhar para o município de Rio Branco ou para o estado do Acre? Se iniciando, né? 9.000. Se você quando teve a mudança, o meu salário já era um pouco maior porque eu já tinha letras, né? Eu já era efetiva, então acaba que eu entrei já dentro de uma letra que teve lá como a Tati, tudo. Quem está começando, começa com esses 9.000. E a gente teve outras valorizações. Vamos dar mão à palmatória aqui para a rede municipal, né? Nós fomos concursados como clínico geral, não como médico de família. O médico de família hoje, o salário base dele é 12.000 no concurso. Não vai ser 9. 9 é clínico geral. E no estado é o base, 9.000 alguma coisa, mais especialidade, ou seja... Não, entendi. Olhando a grosso modo, você olhando o iniciante do estado, iniciante do médico de família. A pessoa olha e fala, eu prefiro trabalhar no município. Nossos alunos hoje falam. Tanto é que esse ano nós tivemos 11 alunos de 20 vagas, porque a gente não tinha, a gente tinha 2, 3, e quem são esses alunos? Nossos ex-alunos da UFAC e da Uninorte. Sim. Por quê? Porque eles eles gostam do ambiente, né, Tati, da unidade de saúde da família. Eles se sentem médico. E tem uma coisa, Freud, que nenhuma outra especialidade dá, isso eu falo com propriedade, se chama vínculo. Sim. Não existe vínculo em nenhuma outra especialidade como médico de família. Eu trabalhei 7 anos no universitário. E a minha unidade, ela foi escolhida no ano de 2018 como a unidade de referência modelo de Rio Branco
pela Câmara de Vereadores, né? Foi até o vereador Roberto Duarte. Ele estava fazendo acompanhamento das unidades. A minha unidade foi a última que ele foi. E ele foi uma semana na minha unidade. Porque ele disse que era a única unidade que ele foi que ninguém reclamava. Que todo mundo falava muito bem da médica, da equipe e tudo. Olha, e não tinha fila de espera, porque a gente fazia uma coisa que se chama acolhimento. Né? O acolhimento é tu não deixar ninguém voltar para casa sem ser ouvido. Tu vai dar uma primeira escuta nesse paciente e vai entender, não, o seu problema, seu João, não é uma consulta hoje com a doutora. Ah, o senhor está precisando da sua receita que acabou? Vamos fazer sua receita. Então, o seu João sai muito bem satisfeito. E sem contar que a senhora, tendo o histórico dele lá, é muito mais rápido. Muito mais rápido, e o prontuário eletrônico fácil. ajuda muito. Então, a gente foi reconhecida e ele falou para mim, no dia que ele foi lá fazer toda aquela moção de aplausos e tudo, ele perguntou para mim, doutora, por que a sua unidade é diferenciada? Eu falei, a minha unidade, qualquer unidade que tem preceptoria médica ou que tem aluno, ela é diferente porque a gente trabalha com formação e serviço. Então, é diferente. Então, é uma equipe que trabalha em formar. Então, a gente vai atender bem, a gente vai estar ali cumprindo o cargo horário, porque eu cumpri a carga horária independente de ser bem remunerado nesse município, tá? Hoje que eu sou muito bem remunerada, eu vou muito feliz. Sim. Tá? Porque eu recebo os meus alunos e tudo. E o pessoal sabe o que a gente fala, né? E não se frustra no final. Não, no final. não se frustra. Não se frustra no final. E assim, muito bem, tranquilo. Então, assim, realmente hoje, a nossa especialidade de salário básico, né, o médico de família mesmo, ele ganha bem mais do que o Estado. Então, assim, teve uma pesquisa que saiu no Canadá, em novembro do ano passado, que falaram as duas especialidades do futuro. O médico de família e o geriatra. Porque quem vai cuidar de pacientes crônicos. Olha só. Entendeu? A população está envelhecendo, Freud. Nós vamos ser, em 2030, a sexta população do mundo em idoso. Entendeu? Então, assim, a sexta população do mundo é idoso. Então, nós temos que ter políticas públicas, e eu falo já de antemão para o Estado, sensibilize a geriatria. Porque o município é muito sensibilizado, tá? A gente tem uma área técnica, né, do município. Sim, tu trabalha o que a Tati fala de prevenção e promoção. Desocupa leito, a pessoa não vai ficar internada. Exatamente. Faz diagnósticos precoces. Faz menos gastos com cirurgias. E um idoso internado é muito caro para o sistema de saúde pública, tá? Porque um idoso internado é diferente de um adulto jovem. Ele fica muito mais tempo de permanência no leito hospitalar. Não é não? Você Sim, sabe? muito. Muito mais tempo. Então, ele é muito mais oneroso para o sistema de saúde. Então, por que não investir em políticas de saúde pública, de prevenção e promoção ao envelhecimento? Infelizmente, a gente não tem esse olhar ainda do Estado, tá? Uma pessoa mais jovem pode voltar para o trabalho mais cedo, né? Exato. A gente tem ainda não temos protocolos ainda instituídos do Estado na saúde do idoso. No município, a gente tem. O meu ambulatório da Milagres no município não vai paciente menos de 80, porque esse paciente precisa do geriatra. O que chega a menos de 80 tem que vir dos meninos encaminhado. Olha, doutora, ele tem 70 anos, mas ele está com esquecimento, ele tem uma suspeita de demência, então ele precisa ir com a senhora. É uma coisa. E às vezes eu tenho um paciente de 80 que é da Tati, porque ele é super robusto. Super saudável. Saudável. Ele tem 80 anos, mas ele é... Tem cara de 50. Não, Cabeça de 50, pelo menos. Ele tem saúde, funcionalidade, então não precisa de geriatra. A gente costuma fazer isso, né? Sim. A pessoa, corpo de 80 anos, mas corpo e cabeça de 40 anos, né? E aí a nossa residência da saúde da família é muito importante o nosso residente, né, Tati? Saber sobre o idoso. Porque se você for hoje, quantos pacientes de idoso tem na tua cardápio de atendimento, amiga? Nossa, é mais de 50%. Se tu for lá no postinho, qualquer postinho de manhã ou de tarde, tem 16, pode ter certeza que 10 é idoso. Sim. Que vai estar lá. Então você tem que saber conduzir patologias do envelhecimento. Entender esse paciente, né, no sistema de saúde municipal, na rede básica. E o interessante, né, Kátia, também que eles vão sadios também. Eles vão para conversar. É verdade. O idoso está muito solitário hoje em dia.
É mesmo? A população tá os mais jovens não valorizam o conhecimento dos mais velhos. Conflito de gerações. E eles vão no postinho de saúde como uma extensão da casa deles. Eles se sentem acolhidos, o residente. Conversam. Por isso que é mais importante, reforçando a questão do paciente conhecer o médico, o médico paciente. Ter o vínculo, né? O vínculo é muito importante. A senhora já lembra muitos de nome? Sim, tenho todos de nome. Tenho o telefone, eu dou meu número mesmo. Eles ligam para mim a qualquer momento que desejar, né? Então, aceitei meus WhatsApp. Doutora, bom dia, entendeu? Eles, minha doutora linda e maravilhosa, hoje eu vou lhe ver. Eu já sei que tá indo no consultório. Eles são ótimos, os pacientes são. Tem a dona Julieta. Dona Julieta, quando eu comecei a atendê-la, né? Ela é oriunda de Fortaleza. Veio embora, perdeu o vínculo com a família, ela e o marido, né, há muito tempo no Acre. E assim, ela sempre muito chorosa, se lamentando muito que nunca mais tinha visto. Eu entrei na internet e consegui algum contato com algum familiar dela. E saiu no jornalzinho da cidade, que a médica de família, através da internet, conseguiu. E hoje ela Isso é uma notícia interessante. Pois é. Além desse, tem casos de reencontro também, não? De reencontro... Aqui não, acho que foi da dona Julieta que a senhora... que ficou aqui guardado, me emocionou, né? Porque ela sempre agora tem contato, ela é analfabeta, então ela sempre conversa comigo através de áudio, com o pessoal através de vídeo e áudio do pessoal dela. Quando a gente fala que a especialidade forma vínculo, eu tive uma experiência com um paciente meu do universitário, que é meu paciente até hoje. E ele tinha um problema vascular, né? Ele tinha varizes, fazia aquelas úlceras, aquelas feridas, né, nos membros inferiores. E ele foi numa consulta com o médico vascular na fundação. E o colega receitou, passou medicamento e tudo. Ele foi numa consulta numa sexta-feira. E aí a unidade não funciona no final de semana. Na segunda de manhã ele estava cedinho lá. Eu falei, meu Deus, eu sabia que ele ia na consulta. Eu disse, será que aconteceu alguma coisa? Ele piorou. Eu fiquei preocupada, né? E ele não estava no atendimento, ele estava me esperando para conversar comigo. E eu cheguei, seu Raimundo, o que foi que houve? Ele, doutora, eu quero que a senhora olhe essa receita para me dizer se eu tenho que fazer mesmo o que o doutor da fundação me falou. Porque a minha doutora é a senhora. A senhora que vai na minha casa, que toma café comigo... A confiança, né? A confiança do vínculo, muito tempo. Até hoje ele vai comigo. Hoje ele, já idoso, já acompanha comigo. E ele falou, não, eu quero saber porque... Não é que o doutor de lá não sabe, mas é a senhora que me conhece. Olha o vínculo com a comunidade, né? Isso me marcou muito na época, porque realmente a gente forma esse vínculo com eles. De ter, assim, deles... Isso é tão forte, Freud, que às vezes, quando você cuida de uma mãe com uma criança... A mãe espera o fim de semana todo, não leva para UPA, não, porque o meu médico vai ver minha filha. E ela vai acompanhar minha filha. Então, isso é um vínculo muito forte, que a atenção primária realmente com o médico de família, né, ela gera, né? É extremamente importante. Por isso que eu acho que é uma especialidade que tem que ser valorizada, que tem que ser realmente, dar melhores condições de trabalho, melhorar mesmo as unidades de saúde da família, né, dando condições realmente para a gente fazer um trabalho de qualidade, né, e assim, super admiro o trabalho dos meninos que têm acadêmicos de anos diferentes, né, porque os meninos trabalham com prevenção e promoção assim, com vários anos de faculdade diferente, ali dos alunos do primeiro, do segundo, terceiro ano, aí pega o residente, pega o interno, né, então é uma unidade realmente em formação, então essas unidades com os meninos têm que ser extremamente valorizadas. Sim. Porque eles fazem formação em saúde, de fato, né? Passam pela experiência ali, né? Passam pela experiência, né? Aprende a ser mais humano. É verdade, né? Sensibiliza, né, o profissional e tudo, né? E acaba que nossos alunos geram algumas experiências que são únicas. Gratificante, eles relatando com paciente. Cara, é fantástico. Eu choro muito quando tem a apresentação desses meninos das unidades, porque são coisas que marca tu como um aluno. É um registro, né? Na tua vida, é uma experiência vivida que tu leva pra frente, né? Então, assim... A gente está já com 50 minutos. Nossa! Tá vendo como é que voa? Né? Rapidinho. Eu disse. Aí, assim, a gente vai encaminhando para o final, né? Porque senão a pessoa acaba não conseguindo chegar até o final, né?
para assistir a gente. Quem está aqui até agora é guerreiro. Bom, a gente vai chegando ao final, né? E a gente se encontra no próximo Sindicast.